Retornando, tivemos um pequeno problema técnico e já de antemão peço a paciência de vocês. Como gentilmente nós recebemos a oportunidade da gravação desse evento, para que depois possa ser publicado, né, no YouTube da Uni Piracicaba, da própria União Espírita, então nós estamos seguindo uma sequência para que essa gravação seja possível. Então, conto com a compreensão de vocês. Então, se o nosso primeiro palestrante, né, o Alexandre Serafim, falou sobre medicina e espiritismo, que eu sei que é um tema, um foco de atenção dentro da medicina e da espiritualidade, que ele está muito acostumado a falar. E claro que também sobre medicina e espiritismo. Nosso segundo palestrante, como eu comentei que eu ia ser repetitivo, no sentido de dizer que é mais uma vez um grande amigo. Ambos já vieram aqui, nos trouxeram e compartilharam o seu conhecimento. O Ricardo de Souza Cavalcante, ele é infectologista, professor assistente do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Então, nós temos um viés aí também nesse convite, que também sou formado lá, o Michel também é formado lá, a Thais acredito que também. Ele é presidente da AMB Botucatu e da Associação de Educação e Cultura Espírita Gabriel Delany. Ele vai falar sobre o passe magnético no tratamento da ansiedade. Depois vocês vão pensando se esses temas vão se encaixando dentro de um todo no contexto dessa tarde. Então, peço, por favor, o Ricardo que possa estar aqui à frente para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação muito grande poder retornar aqui a Piracicaba, a convite do Alexandre, que eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder reencontrar amigos, né, como o Michel, que é meu colega de turma, e poder dividir um pouco com vocês essa experiência que a gente tem vivenciado um pouco lá em Botucatu, né, que é o estudo acerca do passe e as repercussões que isso pode ter diante da nossa saúde. O Alexandre já me facilitou muito dessa apresentação. Eu estava um pouco preocupado, falei, puxa, será que eu vou conseguir falar tudo nesse tempo? Mas eu acho que o Alexandre me facilitou bastante a vida de poder trazer um pouco mais tranquilamente esse tema. Então, esse daqui é um roteiro daquilo que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Primeiramente, a gente vai falar alguns princípios aí da terapia espírita, depois alguns conceitos espíritas sobre o passe, a ação do passe tanto sobre a mente quanto o nosso corpo físico, e, por fim, a gente vai falar um pouco das evidências científicas do efeito do passe no tratamento da ansiedade. Assim como o Alexandre, a gente não consegue deixar de falar um pouquinho da evidência científica, né, Alexandre? A gente está sempre ligado nisso. Então, começando sobre os princípios da terapia espírita, eu gosto sempre de comentar esse caso. Esse caso ele está relatado nesse livro, O Passe como Cura Magnética, um livro da doutora Marlene Nobre, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso guia, né, o nosso farol. A doutora Marlene foi a pioneira da Associação Médico Espírita do Brasil, foi ela que deu início a todo esse trabalho, a Associação Médico Espírita Internacional. Então, a gente tem uma gratidão muito grande a ela e uma inspiração em todo o trabalho que ela sempre desenvolveu. E nesse livro, ela relata esse caso, que foi contado por um colega lá do Espírito Santo. Esse caso foi apresentado no Mednesp em 1995, que é justamente a data inaugural da AME Brasil. Foi nesse encontro, o Mednesp é o encontro das
associações médico-espíritas do Brasil, e esse foi o primeiro evento que foi realizado em 1995, e foi justamente ali que ele trouxe esse caso. Então, ele conta o caso desse garoto, que era do sexo masculino, ele vinha da cidade de Viana, no Espírito Santo, que tinha um histórico. Ele nasceu no ano de 1980 e no quarto dia de vida ele foi diagnosticado aí com uma agenesia intestinal parcial, ou seja, o intestino dele não se formou de uma maneira completa. A gente já sabe por quê, o Alexandre já ensinou aqui para a gente. Então, ele não se formou de uma maneira completa e ele precisou ser submetido a uma cirurgia para correção do seu intestino logo no seu quarto dia de vida. Muito bem, esse garoto passou a sua infância tranquila, estava indo bem lá na sua adolescência. Em 1993, quando ele tinha 13 anos de idade, ele começa a apresentar um quadro de dor abdominal bastante forte, vômitos, há uma distensão abdominal, ele acaba sendo levado para o serviço de saúde, onde se descobre que ele tem uma obstrução intestinal, provavelmente causada por aquela cirurgia que ele foi submetido lá no início da sua vida. Então, podem ficar algumas alterações ali pela manipulação cirúrgica, e isso no futuro pode desencadear essa obstrução. Ele precisou ser submetido a um novo procedimento, e após isso, ele acaba evoluindo com infecções, com múltiplas infecções dentro do abdômen, dentro da cavidade abdominal, o que motiva ele a permanecer internado, a permanecer em unidade de terapia intensiva. Então, ele ficou bastante grave, esse garoto, ficou em UTI durante muito tempo e precisou de diversos tratamentos antibióticos e de várias cirurgias para tentar corrigir esse problema. Então, uma internação bastante prolongada e que levou a um quadro de uma debilidade muito grande. Quando ele já completava mais ou menos uns 6 meses que ele estava internado, a equipe médica chamou a família e colocou a situação de que eles não tinham mais recursos para cuidar desse jovem, para cuidar desse garoto. Assim, esgotou as possibilidades que a medicina, não era a possibilidade do hospital, mas olha, as possibilidades que a medicina pode oferecer para tratar esse garoto. Então, eles, num português claro, né, jogaram a toalha, falaram, nós não temos mais o que fazer. A família entrou, obviamente, em desespero, porque é um garoto jovem desse, e eles começaram a procurar outras formas de tentar auxiliar esse jovem, e foi então que eles procuraram o centro aonde este colega frequentava, lá no Espírito Santo, e ali, então, eles receberam um apoio, que é o apoio que a gente oferece dentro da Casa Espírita. Então, o que eles ofereceram? Olha, a gente pode ir lá, fazer visitas a esse garoto, então fazer o trabalho de capelania, né? A gente pode ir lá, a gente pode aplicar um passe, a gente pode ir lá conversar com ele, a gente pode oferecer uma água fluidificada. Enquanto isso, a gente pode pegar o nome dele, levar aqui no centro, né? Levar, por exemplo, para a reunião de desobsessão. Será que tem um processo obsessivo envolvido nesse quadro que está se apresentando? Então, eles abordam de todas as maneiras essa questão. E o interessante desse caso é que, depois de 14 dias em que eles iniciaram todo esse processo de diariamente aplicar o passe, dar água fluidificada para esse garoto, fazer a visita diária lá no hospital, levar o nome dele lá na reunião de desobsessão, 14 dias depois esse garoto estava de alta para casa, indo para casa numa recuperação que a equipe médica não conseguiu encontrar uma justificativa para isso daí. Então, esse é um caso que chama bastante atenção e que certamente, né, vocês devem conhecer casos semelhantes, né? A gente que trabalha, que está na casa espírita, muitas vezes vai vivenciar situações como essa e que a gente sempre fica pensando, puxa vida, né, o que nós fizemos aí, né? Qual foi o papel que esse tratamento espiritual pôde oferecer para um paciente, para um jovem como esse. Então, o Alexandre colocou bem essa questão, né? Quando a gente está pensando nesse processo do adoecimento, né, com o olhar que a doutrina espírita nos oferece, nós estamos sempre considerando
que não é apenas o corpo físico que está doente. A doença, ela é a ponta de um iceberg, ela só está manifestando um problema que começou lá na alma, que começou no espírito, no princípio inteligente, que começou nos nossos comportamentos, que começou nos nossos pensamentos, que podem ter começado em outras existências, não necessariamente nessa, e que pode ter levado a gente a desenvolver aquele processo de adoecimento, uma vez que o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, é quem nos auxilia na formação deste corpo que nós estamos usufruindo na presente existência. Então, a gente está sempre partindo deste princípio, né, deste paradigma, para considerar o entendimento desse processo. Eu gosto muito dessa frase do Andrei Moreira, porque eu acho que ela traduz muito quando a gente está pensando, né, no que a doutrina espírita nos oferece como recurso terapêutico, em que ele diz, né, o grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo, enquanto a alma se educa para curar-se definitivamente. Essa é uma frase muito sábia trazida pelo Andrei, porque muitas vezes, e isso nós observamos também muito dentro do atendimento fraterno, né, dentro dos atendimentos que são realizados na casa espírita, que muitas vezes as pessoas que procuram o atendimento, elas procuram um alívio imediato, elas querem resolver aquele problema de saúde. E muitas vezes vai acontecer como nesse jovem, então o passe vai ajudar, a água fluidificada, a própria desobsessão, mas a questão é, eu posso momentaneamente resolver aquela doença ou achar que estou curado daquilo, mas será que os íntimos problemas que me levaram àquele adoecimento foram resolvidos? Será que eu continuo ainda trazendo aquilo e um novo adoecimento pode acontecer em outro momento, às vezes com a mesma doença, às vezes com outra doença que possa se manifestar? A gente tem que sempre entender que a maior cura que nós temos, né, a maior ferramenta de cura que nós podemos trazer conosco é a educação da alma, a educação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos comportamentos que nós temos conosco e para com o próximo. Tanto que Emmanuel fala para nós que a saúde é a perfeita harmonia da alma, como está descrito lá na obra O Consolador. Um importante ponto também que a gente sempre considera na doutrina espírita é entender que aquilo que a doutrina oferece para nós, como ferramenta terapêutica, ela é uma terapia complementar e não uma terapia alternativa. Ela não vem substituir aquilo que a medicina já oferece como um recurso de tratamento. Ela vem complementar, porque nós entendemos que se o corpo físico está doente, é preciso que um tratamento médico seja realizado. E a terapia espírita, ela vai atuar muito mais sobre o tratamento da alma, né, da alma doente, até porque, né, como o Alexandre também comentou, né, as doenças estão na alma, é aí que é o ponto de atuação da doutrina espírita, né, enquanto que a medicina vai tratar do corpo. Então, eles são complementares. Isso é bastante importante a gente considerar. Aqui a gente tem uma lista, né, das nossas principais ferramentas que a doutrina espírita vem oferecer. Então, a prece, a água fluidificada, o próprio passe magnético, que é o motivo aqui da nossa fala, a desobsessão, a prática do bem, que é uma medida bastante terapêutica. Inclusive, nós temos muitos estudos que são feitos hoje que demonstram que as pessoas que praticam o bem, que têm ações voluntárias, elas são mais saudáveis do que aquelas que não têm esse hábito. E lembrar que a educação da alma, essa é o nosso ponto principal. Vamos dizer que os nossos itens aí do 1 ao 5, eles são ferramentas, né, para este objetivo principal, que é o item 6 aí, que é a educação da alma. Indo então para o passe, que é uma dessas ferramentas que nós temos dentro da terapia espírita.
Então, o que é o passe? Né? Para aqueles que possam estar vindo pela primeira vez, que não estão ainda habituados a isso, né? Mas para quem está na casa espírita, está bastante acostumado com o passe, né? Que é uma medida que a gente pratica bastante dentro das casas espíritas e para quem trabalha com capelania, né? Em todo o trabalho que é desenvolvido dentro da capelania espírita. Então, ele basicamente é a imposição das mãos para que haja uma transmissão de energias entre indivíduos, né? Daquele que está lá fazendo a imposição para quem está recebendo. O Emmanuel, ele define o passe, né, como uma transfusão de energias psíquicas, assim como existe a transfusão de sangue, né, o passe é como se nós também estivéssemos transfundindo energias de um indivíduo para outro. O passe, ele não é uma invenção espírita, né? Não foi com a doutrina espírita que isso começou. A gente sabe que o passe é uma prática extremamente antiga. Então, se nós procurarmos, por exemplo, em papiros egípcios, nós vamos encontrar a prática do passe sendo realizada em períodos, né, de 3, 4 e meio mil anos antes de Cristo, né? Os egípcios já vivenciavam isso. Quando a gente analisa, por exemplo, os evangelhos e procura entender um pouco os processos, né, de cura que Jesus realizou, em muitos deles, Jesus fazia a imposição de mãos. Então, essa é uma prática bastante antiga, não é nenhuma novidade que a doutrina espírita traz. Um pouco antes da doutrina espírita ser codificada, a gente teve este grande estudioso do magnetismo, o Mesmer, né, que viveu no século XVIII, ele era um austríaco, e ele estudava bastante essa questão da transmissão de recursos magnéticos entre pessoas e utilizava isso como uma ferramenta terapêutica para o tratamento de diversas doenças. O Mesmer, com certeza, foi um grande influenciador de Kardec, né, e de muitos dos pensadores da época da codificação, e não é por um acaso que isso aparece de uma maneira bastante clara dentro da doutrina espírita. A gente tem outras práticas, além do passe, que são bastante conhecidas na atualidade, como, por exemplo, o reiki, o jorei, o toque terapêutico, que não fazem parte da doutrina espírita, mas que também são práticas que se assemelham de uma maneira muito intensa ao passe, ou seja, também é uma transmissão de energia em que se utiliza a imposição de mãos para se fazer esse tipo de tratamento. Mas para a gente entender um pouquinho, né, daquilo que a doutrina espírita nos traz sobre o passe e o que está sendo transmitido, como é que isso está sendo levado de um indivíduo para outro, alguns conceitos são importantes. Um deles é esse que Kardec traz logo no início do Livro dos Espíritos, na questão 27, quando ele vai falar sobre os elementos do universo. Então, ele coloca para nós que existe Deus, existe o ser inteligente, o princípio inteligente, que é o espírito, e existe a matéria, que é a grande fonte, a grande ferramenta que o espírito tem para se desenvolver e trabalhar as suas potencialidades. E dentro desse aspecto, né, a matéria, Kardec coloca para nós lá que ela tem um espectro de manifestação bastante amplo. O Alexandre até comentou para nós aqui a respeito, né, fala assim, puxa vida, nós temos o espírito, que é uma estrutura extremamente sutil, um corpo físico em que eu tenho uma densidade de energias bastante alta, né, e para que eu possa aproximar, para que eu possa reunir isso, eu tenho que ter, né, graus de energias, grau de condensação de matéria nesse espaço para que isso possa ser possível, que é o nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Então, a matéria no universo, ela vai se manifestar dessa forma. Eu tenho desde a matéria extremamente sutil, aquela matéria mais etérea, que é o que nós chamamos de fluido cósmico universal, até a matéria mais densa, que é a que nós conhecemos aqui, que forma o nosso mundo, né, onde nós estamos inseridos. Por que isso é importante nós sabermos?
Porque o nosso perispírito é uma manifestação deste fluido cósmico universal. Ele vem disso. Então, ele é uma estrutura que é feita a partir desta matéria que compõe o fluido cósmico universal. Assim como é o nosso corpo físico, mas em estados diferentes vibratórios, de maneira que eles vão se manifestar. A gente não consegue perceber o perispírito enquanto nós estamos aqui encarnados, porque ele tem um padrão vibratório que não nos permite, né, a percepção pelos sentidos comuns. E esse nosso perispírito, vamos dizer que ele funciona como se ele fosse uma grande antena. Nós temos nele, né, uma grande ferramenta de emissão de recursos e de captação de recursos. Então, o nosso pensamento, que é algo material, embora a gente não possa enxergá-lo aqui como encarnados, mas quem está no mundo espiritual é possível de ver. O Alexandre falou sobre as formas de pensamento. O que é isso? É a materialização daquilo que nós estamos pensando. André Luiz, nas suas obras, fala muito das formas de pensamento, porque ele que está do lado de lá, olhando para nós aqui encarnados, consegue falar, olha, esse indivíduo está pensando isso. Esse é o padrão mental dele, porque ele está exteriorizando estas ideias, estas formas de pensamento. Então, o nosso perispírito é que faz isso. Ele é que vai ser o grande gerador desse manancial de recursos, né, em que se manifesta o pensamento. Assim como ele vai servir como a nossa antena de captação. Como é que eu vou captar o que está no ambiente? Aquilo que outras pessoas pensam? Como é que eu vou me sintonizar mentalmente com outras pessoas em termos vibratórios? O nosso perispírito vai ser uma ferramenta bastante importante nesse processo. Desse fluido cósmico universal, nós também temos a origem desse outro componente que Kardec chama de princípio vital ou de fluido magnético, né? Esse é um sinônimo, e que Kardec coloca para nós, que é uma porção extremamente importante para a nossa vida, para nós nos mantermos vivos aqui, encarnados. Nós precisamos de princípio vital, ele é como se ele fosse um combustível para que nós nos mantivéssemos aqui encarnados. E esse princípio vital é justamente aquilo que é transmitido no passe. E ele também tem origem no fluido cósmico universal. Também é uma manifestação do fluido cósmico, numa faixa vibratória específica, que o faz se manifestar dessa forma. Então, vejam bem, o nosso perispírito vem do fluido cósmico universal, o princípio vital, que é o recurso transmitido no passe, também vem do fluido cósmico universal. Então, isso faz com que essa permuta de energias e de recursos possa acontecer de uma maneira bastante significativa. O princípio vital, ele é responsável, né, por formar a nossa aura, a nossa psicosfera, como o André Luiz chama, que é bastante falada, né, bastante comentada no meio espírita, e que é possível, inclusive, nós captarmos a presença dessa estrutura através dessa ferramenta aí, que é a fotografia Kirlian, que ela consegue captar esta liberação energética, que é a aura ou a psicosfera. Aqui só dando um exemplo, né, de fotografia Kirlian, e vejam só, né, quando a gente olha aqui essa primeira figura, isso daqui é uma fotografia Kirlian de uma polpa digital, é um polegar em que foi fotografado, né? Essa primeira aqui é o polegar da pessoa num estado, vamos dizer assim, normal dela. A segunda foto é após uma sessão de Reiki, que é uma transmissão de energias, assim como passa. A gente vê a grande diferença, né, pela fotografia do padrão energético que se produz, né, quando você aplica essa imposição de mãos, quando você permite essa transmissão de recursos de princípio vital ou fluido magnético. Então, só reforçando a ideia, né, de que o nosso perispírito
é esta grande antena, né, a transmitir e captar os pensamentos. Kardec fala para nós, e deixa isso bastante claro, e a gente vai ver isso se repetir intensamente ao longo de todas as obras que compõem aí a doutrina espírita, de que os nossos pensamentos, né, quem dá a direção do nosso pensamento, é justamente a nossa vontade, aquilo que nós desejamos. Então, quando a gente deseja o bem, nós vamos produzir um tipo de pensamento e, consequentemente, um tipo de fluido magnético próprio. Assim como, se nós pensarmos negativamente, né, os nossos desejos forem infelizes, consequentemente, esse será o tipo de padrão, o tipo de princípio vital que nós iremos produzir. De maneira que, quando a gente está pensando no processo do passe, né, esse processo que é de doação e de recepção desse princípio vital, aquilo que nós pensamos é fundamental. Então, é fundamental que quem está aplicando tenha um padrão vibratório bom, tenha pensamentos bons, assim como quem está recebendo. Porque se aquele que for receber também não tiver um bom padrão vibratório, ele não consegue se sintonizar com esses recursos e essas energias acabam sendo dissipadas e não chegam ao indivíduo. Então, muitas pessoas que às vezes falam, puxa, eu recebi um passe, mas parece que não senti nada, né? Isso não trouxe nenhum benefício, talvez ela não estivesse com um padrão vibratório adequado para se conectar a esse tipo de recurso. André Luiz, ele mostra para a gente lá no livro Missionários da Luz, né, quando, na fala de Alexandre, né, que é o mentor de trabalho que se desencadeia ao longo dessa obra, Missionários da Luz, em que ele diz, né, que a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem de energias auxiliadoras. Ou seja, a extrema necessidade de que aquele que vai receber o passe precisa estar conectado a isso, precisa procurar fazer um pensamento mais positivo, melhorar o seu padrão vibratório para que esse auxílio possa chegar. Kardec fala para nós que nós temos 3 tipos de magnetismo produzido, ou seja, esse princípio vital, ele pode se manifestar com 3 origens. A origem que ele chama de animal, ou seja, quando eu tenho a transmissão de recurso de um encarnado para outro encarnado. Espiritual, quando eu tenho o recurso que vem direto da espiritualidade para um indivíduo encarnado, por exemplo, então esse magnetismo, a origem dele é puramente espiritual, ou pode ser um misto, como acontece, como mostra aqui nessa figura, como acontece, por exemplo, no trabalho do passe, em que certamente estamos nós aqui encarnados aplicando o passe, mas sabendo que há todo um grupo da espiritualidade trabalhando conosco e que, através daqueles que estão aplicando o passe aqui, estão transmitindo essa energia para aquela pessoa que está sendo assistida. E como que o passe, então, age sobre a mente e o corpo? Então, certamente, né, o efeito mental que o passe vem trazer para nós é um efeito no sentido de nos trazer mais serenidade, de nos trazer mais tranquilidade. Então, ele vem acalmar um pouco os nossos ânimos, as nossas angústias. Certamente, o passe nos traz recursos de fortalecimento. A gente vai se sentir mais forte, mais confortável perante os desafios que a gente precisa enfrentar ao longo da nossa vida, né, os problemas, as vicissitudes que nós tivermos que enfrentar. Então, não há dúvida de que o passe ele é um manancial de recursos para a nossa intimidade. Esse é o grande efeito que o passe vai ter sobre nós. Ele traz um manancial de recursos para que a gente possa ter forças para seguir adiante. Então, muitas vezes, a pessoa que recebe o passe, né, ela vai trazer esses relatos, né, eu sinto um bem-estar, eu me sinto leve, sinto uma paz muito grande, porque esta é a sensação que nós vamos ter, né? Lembrando, então, que o passe traz esses recursos para que cada um de nós possa melhorar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos.
Temos também a ação do passe sobre o corpo espiritual. E aí nós temos os nossos centros de força, que o Alexandre já explicou bastante para a gente aqui, de maneira muito clara e didática. Né? Nós temos alguns pontos, como se fossem pontos de intensa comunicação entre o perispírito e o corpo físico, que são esses centros de força, né? Que estão associados a plexos, que estão associados a glândulas, e que cada um tem a sua função. Durante o passe, esses centros são trabalhados, esses recursos são trazidos para a pessoa através desses centros de força, de maneira que atinja, que chegue até o objetivo final, né? Se o propósito aí é abastecer o nosso corpo físico desses recursos necessários ao tratamento da doença ou à prevenção de doenças. O centro esplênico, ele é um centro bastante importante, isso André Luiz fala para nós, ele é um centro bastante importante porque ele é um centro responsável pela circulação desse fluido vital no nosso corpo, né, pela distribuição desses recursos ao longo do nosso corpo. Então, ele é um centro fundamental no momento em que a gente aplica o passe. E também a gente sabe que, de forma indireta, né, uma vez que nós levamos esse recurso através desses centros de força, isso vai ser distribuído por todo o nosso corpo, e a gente sabe que esses recursos, quando chegam em cada uma das nossas células, eles levarão uma fonte salutar para que a gente estabeleça o nosso equilíbrio. Então, isso também André Luiz deixa bastante claro para nós lá na obra Evolução em Dois Mundos. Bom, e indo então para as evidências científicas, o que a gente sabe, o que a gente já estudou sobre o passe no controle da ansiedade. Então, esse é um ponto de estudos, ele não é um ponto que só nós espíritas temos interesse. A gente tem outros grupos que trabalham com isso, principalmente quem trabalha com reiki, quem trabalha com toque terapêutico, que estudam essa questão. E se busca muito a questão do controle da ansiedade. Por que a ansiedade ela é um foco de estudo nesse aspecto? Primeiro, porque a ansiedade ela é um problema extremamente comum para todos nós. Então, a gente vivemos uma época em que a ansiedade é uma condição extremamente frequente. Sempre lembrando que a ansiedade, vamos dizer assim, né, esse estado de mais alerta, ou talvez um estado de mais preocupação, ele faz parte da nossa fisiologia. É normal que a gente tenha isso, né? Não existe uma pessoa que fique completamente isenta de algum grau de ansiedade. Mas existe uma ansiedade que nós podemos chamar de fisiológica e uma que nós podemos considerar como patológica, ou seja, uma ansiedade excessiva, que é um problema que nós vivemos na atualidade. A gente tem muitas pessoas vivendo um estado de ansiedade exacerbado, e isso prejudica demais a vida das pessoas que experimentam isso, porque isso vai diminuindo a qualidade de vida, isso conduz nós ao adoecimento, porque isso vai nos desgastando energeticamente, isso vai permitindo com que a gente bombardeie o nosso corpo com cargas negativas que nos prejudicam a nossa fisiologia. Então, é uma condição que ela é bastante preocupante. E um outro grande motivo da gente sempre procurar estudar a questão da ansiedade é porque, mesmo dentro da medicina, ainda existe, ela é um campo muito aberto de tratamento, porque os tratamentos farmacológicos, eles são pouco eficazes. Então, existe uma condição patológica chamada transtorno de ansiedade generalizada, que é um diagnóstico, uma patologia bem descrita. E quando a gente vai estudar, por exemplo, como que a gente trata isso, então os psiquiatras, por exemplo, vão estudar lá, como é que a gente trata essa condição. Isso ainda é um campo bastante aberto. Existem várias maneiras de você tratar, mas nenhuma é tão eficiente. Quando a gente vai avaliar nos diversos estudos, a gente vê que dar um remédio, por exemplo,
é quase a mesma coisa que se você dá um placebo, porque a medicação acaba tendo um efeito reduzido nisso. Então, a gente entende que precisa de outros recursos para manejar essa situação. Então, por isso que a ansiedade também é um foco de estudo. Nesse aspecto, então, nós desenvolvemos essa pesquisa lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, com a ideia de nós estudarmos o efeito do passe no controle da ansiedade. Então, nós, por todo esse contexto, né, consideramos essa possibilidade, desenvolvemos essa pesquisa, uma pesquisa que está publicada nesse periódico científico aí, Complementary Therapies in Medicine, né, foi publicado no ano de 2016. E como é que a gente desenvolveu esse trabalho? Esse trabalho ele foi feito com voluntários, então os sujeitos, né, as pessoas submetidas ao passe, elas eram voluntárias, então não eram pessoas que estavam no hospital ou que estavam portando determinada doença. Na verdade, nós fomos fazendo chamados, né? Chama no rádio, né? No jornal, na TV, fomos fazendo divulgação no Facebook, no Instagram, chamando as pessoas que desejavam participar desse estudo. E elas eram avaliadas para ver se elas tinham esta ansiedade mais patológica. Então, existem ferramentas que são utilizadas para isso, e se verificou, então, que essas pessoas que foram inseridas nesse estudo, então a gente teve aqui no grupo PASSE 23 pessoas, no grupo do placebo 27, todas elas eram portadoras dessa ansiedade mais patológica, elas tinham um grau excessivo de ansiedade. E o que elas foram submetidas? Elas foram submetidas, então, a uma aplicação de passe uma vez por semana, durante 8 semanas. E elas não sabiam se elas recebiam um passe de verdade. Então, esse passe de verdade ele era dado por quem? Por pessoas que trabalhavam na casa espírita, que já eram aplicadores de passe há muitos anos, com alta experiência. Então, na verdade, o trabalhador menos experiente nosso tinha 30 anos de atividade aplicando passe. E, então, esses eram os que recebiam o passe. E os que recebiam o placebo eram pessoas que nós, na verdade, nenhum deles nem conhecia a doutrina espírita, nem sabia o que era passe, mas nós só ensinamos a eles assim, olha, como é que aplica um passe? Então, você vai lá, faz assim, põe a mão, tal, só para fazer de conta. Que basicamente nós pegamos alunos da faculdade para fazer esse serviço. Nós pegamos lá os alunos e falamos, vocês vão lá fingir que vocês estão aplicando o passe. A pessoa que recebia passe, ela era vendada. Então a gente põe uma venda nos olhos, ela não sabia, para não ter sugestionamento. Porque ela ia ver um aluno aplicando passe, ela já ia falar, isso daí não traz nada, né? Então, a gente fez isso para tirar o sugestionamento, é uma maneira de você fazer o que nós chamamos de cegamento do estudo, né? Então, dessa forma, elas não sabiam quem era aplicado, né? Quem recebia o passe de verdade, quem recebia o passe de mentira. E então, isso foi, né, praticado ao longo dessas 8 semanas aí. O que nós observamos, né? O que nos chamou bastante atenção? Vejam só, todos, então, tinham lá a ansiedade patológica. A ansiedade patológica, nessa ferramenta que nós utilizamos, é quando nós tínhamos, por essa ferramenta, uma pontuação maior que 41. Então, no grupo aqui do controle, né, do placebo, a pontuação média era de 52, no grupo que recebeu o passe, a pontuação era de 50. Vejam só, nos 2 grupos, nós observamos melhora, tanto no do passe quanto no do placebo. O placebo, a média caiu de 52 para 46 pontos. Mas na do passe, ele caiu de 50 para 37. Ou seja, a média do grupo controle ainda continuou acima do limite, que era 41, para considerar que essa pessoa deixou de ter ansiedade patológica. Mas no grupo do passe, a média caiu para baixo de 41, foi para 37. Então, eles deixaram de ter esta ansiedade patológica. Por que a gente acha que o grupo placebo melhorou?
A gente, na verdade, esse trabalho ele foi todo desenvolvido fora da casa espírita, e isso foi proposital, porque nós não queríamos que só espíritas participassem do trabalho, a gente queria que outras pessoas também participassem, como voluntários. Tanto que a nossa maioria de pessoas eram católicas. Então a gente fez isso dentro de um consultório. Pegamos um consultório médico e nós simulávamos dentro desse consultório tudo que a gente tem na casa espírita. Então, quando essas pessoas chegavam, a gente fazia uma prece, a gente fazia uma preleção curtinha ali de 2, 3 minutos, geralmente pegava uma mensagem psicografada do Chico, lá das obras do Chico, e lia lá para o pessoal, para fazer um preparo daquele ambiente. Então, a gente imagina que esse processo de chegar lá, de fazer uma prece, de fazer um preparo do ambiente, que só isso daí já levou melhoria. E que o passe agregou uma melhora maior ainda, né, para aqueles que realmente o receberam. Então, se a gente pegar no final, né, a gente tem que 83% das pessoas do grupo passe ficaram completamente fora da linha da ansiedade patológica versus 37% no controle. Então, isso mostrou para a gente o grande efeito, né, que o passe pode ter no tratamento da ansiedade. Além de nós, lá em Botucatu, tem um outro grupo que tem estudado bastante isso, e talvez seja o grupo que mais estuda isso atualmente hoje no Brasil, que é o pessoal lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba. Não por um acaso, né, quem é Uberaba. É o grupo da professora Maria de Fátima Borges. Eles têm estudado muito essa questão e eles também fizeram 2 estudos focados na ansiedade. Esse daqui é um que foi feito em pacientes, então eram pessoas que estavam internadas e que portavam doenças cardíacas. Então eles estudaram 41 indivíduos e aqui eles também fizeram o passe, como nós, também fizeram esse placebo, ou seja, alguém fingindo que está aplicando o passe, que não é uma pessoa que faz esse tipo de prática, e ainda eles tiveram um terceiro grupo, que era aquelas pessoas que não recebiam nada, ou seja, não recebe passe nem de verdade nem de mentira. Vamos dizer assim, segue a vida normal, para poder comparar o que acontecia em relação à questão da ansiedade. E aqui eles aplicavam o passe por 10 minutos, né, em 3 dias consecutivos. E o que eles encontraram? Vejam só que interessante. Quem recebeu o passe, aqui eles usaram uma outra ferramenta de medida de ansiedade do que nós utilizamos, né? Mas se a gente pegar, aqui eles tinham uma pontuação próxima de 10 no grupo que recebeu o passe, né? E que ele cai para em torno de 3,5 para esse grupo, depois desses 3 dias que eles receberam o passe. Isso em termos de grau de ansiedade. Então, a ansiedade desse grupo caiu muito. Quando a gente olha para o placebo, a gente vê que não tem diferença nenhuma. Ficou igual. E quando a gente olha para o grupo que teve intervenção, também praticamente sem diferença. O que demonstra a grande intervenção que o passe, por si só, pode ter sobre essas pessoas. Aqui também, como ele foi aplicado no hospital, a gente tinha uma grande variação de pessoas, principalmente o público atendido aqui, né, desses pacientes, eram de pessoas católicas. E esse outro estudo que eles fizeram, que foi mais recentemente, ele foi publicado em 2020, em que eles também fizeram esse mesmo modelo de intervenção. Então, um grupo recebe passe, um grupo recebe um placebo, um passe de mentira, e um grupo que não tem nenhum tipo de intervenção. Aqui o passe foi aplicado por 5 minutos, né? Eles fizeram semelhante ao que nós fizemos no nosso estudo lá em Botucatu. Os grupos, eles eram também todos homogêneos, né? Quanto à idade, sexo, quanto à religião. Aqui também predominavam as pessoas católicas. E pelo risco de complicação cirúrgica. O que eles avaliaram aqui? Aqui eles avaliaram as pessoas que seriam submetidas a algum procedimento cirúrgico, então elas iam para uma cirurgia, e eles queriam ver se o passe diminuía a ansiedade da pessoa que vai ser operada. Que com certeza, quando a gente vai ser operado, dificilmente alguém está tão tranquilo, né? Sempre rola uma ansiedade significativa nesse momento, né? Nos momentos que antecede aí o procedimento. Então, eles fizeram essa intervenção para ver se essas pessoas iam para o procedimento mais tranquilas. Vejam só que interessante. O resultado
foi muito marcante. Então, a gente olha para o grupo passe, ó, a mesma coisa, ó, eles tinham uma média próxima de 8, caiu aqui para 3,7, 3,8, foi uma redução bastante significativa da ansiedade em quem recebeu o passe, e comparado com o grupo placebo, que praticamente não mudou nada, e o grupo sem intervenção, que também praticamente não mudou nada. Então, indicando para nós, de uma maneira objetiva, científica, de que o passe tem um efeito extremamente importante para a gente poder controlar a ansiedade. Então, ela vem corroborar, vem confirmar aquilo que a doutrina espírita já nos ensina há tanto tempo, que é um manancial de recursos muito importante que a gente pode utilizar para o nosso equilíbrio, né, para o restabelecimento da nossa harmonia da alma. Então, para a gente concluir, resumindo essa nossa conversa, né, lembrar que o passe ele é uma transmissão de fluido vital, ele é uma importante ferramenta de auxílio na terapia espírita, então é uma ferramenta bastante significativa, né, para vocês que aqui trabalham intensamente com a capelania. Essa é uma ferramenta que vai auxiliar demais a assistência que a gente pode oferecer para os pacientes. Tem ação tanto mental quanto no corpo, seja o corpo físico e perispírito. Então, a gente sabe que nos dois a gente vai ter esse efeito. É uma medida eficaz que controla a ansiedade. E para vocês que estão aqui trabalhando com a capelania, né, certamente quem está internado tem a sua ansiedade acima do que deveria estar. Ninguém está internado muito tranquilo, né? Raramente a gente encontra um paciente, uma pessoa lá no hospital que está em paz, está internado e está super de boa, né? Como se ela estivesse num spa. Geralmente não é isso que a gente vai encontrar. As pessoas estão ansiosas, estão emocionalmente fragilizadas e além de todo aquilo que vocês já oferecem, né, o próprio acolhimento, a própria conversa com a pessoa que está ali internada, saibam que o passe é uma ferramenta que vai ajudá-los a se tranquilizar e que isso vai ter impacto na sua recuperação, na forma como aquele indivíduo vai lidar com a doença, na forma como ele vai enfrentar esse desafio que ele tem na existência. E lembrar que a eficácia desse passe ela vai depender do padrão vibratório, seja de quem doa, seja de quem recebe. Então, não adianta muito a gente chegar numa pessoa e falar, olha, eu vou aplicar um passe, né, no meio de uma confusão, no meio de um momento emocionalmente complicado, né? A gente precisa trabalhar, quer dizer, preparar esse indivíduo, né? Então, essa conversa que a gente faz antes, fazer uma prece antes de aplicar o passe, né? Ler uma mensagem, isso prepara o indivíduo, permite com que a pessoa possa melhorar o seu padrão vibratório e, consequentemente, ser muito mais beneficiada nesse tratamento do passe. Era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Que Deus, que Jesus nos abençoe.